22, verso 20 ao 35. Amém? Então, o livro de Números, capítulo 20, a partir do 22, a partir do verso 20, diz o seguinte: Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e abardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se porque ele ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembaiada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, encostou-se contra a parede, apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Porque zombaste de mim, que dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tu até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembaiada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade que eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não sabia que estava neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Amém? Deus Pai, Tu és poderoso, santo é o Teu nome. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, ó Pai, para Te ver, para Te compreender, nossos corações para Te amar. E que nessa noite, ó Pai, nossas mentes estejam voltadas para o Senhor, que o Teu Espírito Santo haja em nós, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né? Essa é uma história bastante conhecida de Balaão, profeta de Deus, homem que naqueles dias tinha a palavra de Deus, Deus falava através dele, mas que ele estava tipo que cego espiritualmente falando, não conseguia ver a vontade de Deus, ainda que ele compreendesse a vontade de Deus, mesmo assim ainda não a fazia. Falando da cegueira, né, um pouquinho da cegueira física, né, eu tive dando umas pesquisadas, olhando, uma das mais comuns é a miopia, né, que atinge 1/4 da população do mundo inteiro. Sabe o que é miopia? A Carol disse que sim, também faz medicina, fica mais fácil, né? Aquelas pessoas que só enxergam aqui, ó. Você tem que pôr um negócio bem aqui, bem pertinho do olho, a míope para enxergar. Lá na porta já enxerga tudo embaçado. Por que eu quis colocar isso aqui? Porque, na verdade, muitos de nós, quanto ao mundo espiritual, nós somos míopes. Não enxergamos um palmo diante do nariz.
está do nosso jeito, ninguém pode falar nada, e eu acho que estou enxergando tudo, não tenho uma visão de lá na frente, de eternidade, estando resolvendo aqui agora, está muito bom. Se eu julguei, avaliei que eu estou bom, quem é pastor, quem é irmão, quem é um líder, que é do próprio Deus para falar alguma coisa. Eu estou enxergando aqui, esse está me satisfazendo, pronto, acabou. Tem gente que, né, quando não está enxergando muito bem, vai lá no médico e faz uma consulta, receita um óculos, nossa, agora estou enxergando, né? Tipo assim, quando não está muito escuro, mas não está claro mais, a gente está lá tentando enxergar, quando acende a lâmpada, não, mas agora estou enxergando, né? Muita gente às vezes está assim, né? Não está claro, não está de dia, não está enxergando, mas não acendeu a luz. Então, um cego espiritual. Ou seja, um cristão cego espiritualmente é aquele que é feliz agora, por um momento, mas ainda não sabe, não viu, não está vendo Deus claramente. Ele não conta ainda de identificar qual é o seu problema. Ainda que os outros falam para ele, ele não consegue. O pior ainda, né? A Bíblia mesmo diz, o pior de tudo é um cego guiando outro cego. Já viu a pessoa quando se rebela, ela não quer a orientação do pastor, ela não quer seguir a doutrina, sério do jeito que é, se achega logo o outro que também está rebelde, aí é um cego guiando outro cego, o que dá o resultado? O que a Bíblia diz? Ambos cairão no buraco. Terrível, né? E já dizia o velho ditado, né? Desde quando eu era pequeno, pior cego é aquele que não quer enxergar. E a pessoa continua, está mostrando, está falando, e quanto mais a gente fala, né? O pastor João sabe melhor do que eu, a pessoa, não, pessoa, você está doido? Agora que eu estou bem esses dias, quem é você para identificar qual é o meu problema? Mas ela não sabe que ela não está enxergando a realidade. Então, mas voltando aí a Balaão. As primeiras vezes que eu li esse texto, esse capítulo 22 de Números, confesso que eu não concordei. Para falar a verdade, eu não concordava. Gente, mas Balaão só foi, ouviu a vontade, a palavra de Deus, Deus falou, ele não amaldiçoou, não concordava. Pronto. Não concordava com o que estava escrito. Aí, né, tem direito de não concordar com a Bíblia, né? Estamos errados, mas fazer o quê, né? Mas temos esse direito. Ou seja, naquele momento a minha visão estava espiritual sobre o texto estava míope, eu não estava enxergando só ali, só o periférico, o raso, o simples da coisa. Porque Balaão, na verdade, era um profeta e já sabia qual que era a vontade de Deus. Antes daqueles príncipes chegarem lá, Deus já tinha avisado, ó, vai vir os príncipes assim, assim, e vocês já sabem a minha vontade. Ele já deveria descartar logo, falar, não vou, pronto, acabou. Mas qual que era o problema ali que ele ficou seduzido? O mesmo nosso, da maioria de nós. A ganância, o dinheiro, a vontade de conquistar, de ter, a tentação de estar ali na minha frente, eu posso conquistar de maneira mais fácil. Deus, depois a gente resolve. Aí fala uma vez, a primeira vez até que, né, normal, né, Deus, eu vou orar. Mas o cidadão vem segunda vez, ele já deveria descartar. Deus já falou que não, pronto, acabou. Mas ele não vou orar a segunda vez. Quem sabe Deus mudou de ideia, né? Vai que Deus mudou de ideia e Deus já permite que eu vou lá e amaldiçoo Israel. Terrível. É assim que nós agimos com Balaão. Vai que da primeira vez, né, Deus deixou, mas a segunda vez vai que eu consigo mudar Deus, né? Vou orar e vou convencer Deus de que eu que estou certo. Um grande engano nosso é isso, de querer um Deus do meu jeito, da minha vontade. Eu vou orar, né, e vou convencer Deus de que do meu jeito que é melhor. E é a cegueira espiritual que causa isso. É do jeito de Deus e pronto, acabou, está determinado, né? Eternizado por Deus do jeito dele e não vai mudar. Em Deus não há nenhuma variação de dúvida, de mudança. É Deus, Ele é eterno, imutável, né? Escola Bíblica Dominical, a sala de adultos, estudou os atributos de Deus, é imutável, imutabilidade, Ele não vai mudar, sem chance. Ele é para sempre do jeito que Ele é. Então, não vou convencer Deus, lá com a minha oraçãozinha cheia de segundas, terceiras, décimas intenções, não vou mudar Deus.
E não adianta. Isso que Balaão, é essa parte que eu não compreendia. Depois, quando Deus fala para Balaão que ele podia ir, aí eu achava que ele ainda estava certo. Né? Só estava, né, dando bobeira, mas não, ele estava mal intencionado. Ou seja, né, então, é através dessa experiência de Balaão com a jumenta, né, que eu vou falar daqui a pouco, que veja como que é sério a coisa. O homem que era o profeta de Israel não conseguia enxergar a jumenta, que é um animal de carga, pejorativamente a gente fala, a pessoa um jumento, né, que sem compreensão, né, é uma topeira, né, não dá conta de compreender as coisas. Conseguiu ver o anjo, conseguia ver a difícil situação que estava, e o cara, né, se achava, nem se achava, ele era o profeta mesmo. Deus falava diretamente com ele, não conseguia ver. Lógico, né? Às vezes nós não somos o profeta. Deus fala diretamente conosco. Às vezes fala, mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar. E é necessário que um animal fale conosco e nós ainda não conseguimos. E eu gosto de parar e visualizar a cena. Você já se imaginou, você conversando com um animal lá, um animal mesmo, vamos colocar uma jumenta? Né? Talvez você não tenha acesso, que é mais acessível, que tem mais do que a gente hoje, cachorro. Né? Você já se imaginou conversando com um cachorro? E ele conversando com você em língua humana? O Gabriel falando que já. Né? Conversar com ele, você até pode conversar, e ele pode até te responder latim, abanando o rabo, né? Estava fazendo a linguagem dele, mas ele falando em voz humana. Já imaginou, já? E se acontecer? Já imaginou se acontecer o cachorro falar com você? Isso é difícil, né? E mesmo aquela jumenta falando, o idiota do Balaão, e ele não conseguiu compreender a situação. Tanto que é grave a situação. Eu fiquei imaginando, teve reação de algumas pessoas que a gente acaba olhando, você acha que ele desmaiava na hora, né? De medo, de susto, alguma coisa. E ele ainda está tão cego, tão ganancioso no propósito dele, que ele não conseguiu perceber a situação assim, né, que a única é raríssimo de acontecer. Não me recordo agora, mas acho que na Bíblia só tem essa, né? A pessoa conversar com um animal e uma jumenta ainda. Então é difícil. E não adianta julgar Balaão, que muitos de nós hoje estamos na mesma situação. Talvez se um animal, um cachorrinho aí conversasse conosco, nós ainda estamos na mesma situação. Não daremos conta da gravidade da situação. Enquanto nós estávamos na casa da minha sogra, aí um cachorro lá, que agora, coitado, está cego lá, decadente, passando a hora de morrer. Aí a senhora fala assim, eu podia falar, né? Eu falei, se falasse, nós ia ganhar muito dinheiro com ele, né? Levar ele no programa aí, e depois uma revista famosa, e ganhar dinheiro com ele. Mas não vai acontecer, né? Mas eu ainda fico pensando, talvez se ele ainda falasse, nós íamos estar na mesma situação de Balaão. Mas diante de tudo isso, eu quero dizer que a cegueira espiritual causa um descontrole emocional. A falta da visão, do propósito de Deus, a falta da compreensão das coisas de Deus causa essa cegueira espiritual, ela causa esse descontrole emocional. Sabe aquela pessoa que é descontrolada, que não consegue raciocinar ou racionalizar as coisas? Muitas vezes o crente descontrolado, que não dá um bom testemunho, é justamente pela cegueira espiritual. Então Balaão, ele estava, né, tão desesperado, a vontade dele, o propósito dele era só, ainda que ele, em determinado momento, falar que se ele tivesse, se Balaque desse uma casa cheia de prata e de ouro para ele, ele não iria. Mas eu falar que às vezes a negação é uma afirmação, ele estava justamente querendo, né, receber uma casa cheia de prata e de ouro para ir lá e fazer o propósito de Balaque, o rei dos Moabitas. Mas ele estava tão cego nesse propósito que ele começa a espancar a sua jumenta, numa atitude que ela não era acostumada a fazer, que ela mesma depois vai falar para ele. Mas quantas vezes você já me viu fazendo isso? E ele está fazendo. E às vezes nós não estamos percebendo à nossa volta as coisas acontecendo, as coisas anormais à nossa volta, e nós continuamos lá insistindo, achando que mesmo assim nós estamos certos, porque nós estamos cegos, estamos
fixados só naquele propósito pecaminoso nosso, e não conseguimos ver ao redor as coisas que estão acontecendo. E as pessoas, e olha que nós nem são jumentas, né? Pessoas até bem inteligentes, nos mostrando lá claramente o que está acontecendo, e nós não conseguimos. Então, quantas e quantas pessoas que nós conhecemos, eu falo de mim mesmo, quantas que eu conheço, convivo, que não conseguem lidar com as emoções. Você não pode falar algo diferente, que elas começam a desabar. Por causa de besteiras pequenas, você vê aí casamentos sendo destruídos, qualquer coisinha, vamos separar, vamos cada um por um. Coisas desnecessárias, coisas infantis. Não estou dizendo, tem uns problemas que são reais, são problemas realmente sérios, mas tem muitas besteiras aí, tudo por causa de uma cegueira, de não conseguir enxergar um pouquinho mais. As pessoas têm prejuízos, né, isso causa violência, né? Não vou nem falar de grandes prejuízos financeiros, você vai dirigindo aí mesmo, o cara vai entrando na sua frente, dá uma fechada, uma coisa, a primeira reação é dar uma buzinada. Eu tenho um propósito já de buzinar raríssimas vezes, queria ficar sem buzinar. Desde que eu vi uma cena um dia ali, a pessoa buzinou para outra, o cara desceu do carro lá, buzina de novo com a arma na mão. Vê se sua buzina é boa. O cara amarelou, não teve coragem, né? Eu fiquei com medo. Para o outro, né? Se o Valentim fosse comigo. Então, mas é isso, o descontrole. Você vai perder tempo, né? Não sendo muita coisa muito grave, deixa para lá. E muitas vezes o descontrole leva a pessoa até a morte. Ela não dá conta de controlar. Ou tudo isso é afetado, é causado pela cegueira espiritual. E agora, né? Aí poderia perguntar, e você tem se descontrolado com frequência? Você dá conta de ter as suas emoções sob seu controle? Ou você estoura com facilidade? Não pisa no meu calo, não, porque eu vou reagir. Se me falar uma, eu falo 5. Aquela a mais velha de todas que eu já ouvia falar desde lá de Cirilândia. O cara falava assim, eu sou crente, mas meu revólver não é não. Não mexe comigo não, porque o negócio eu vou revidar e vai ficar feio. Isso é uma cegueira espiritual muito grande, é um descontrole, eu não dou conta de controlar minhas emoções. E aí, né, você pode colocar a culpa em quem ou no que você quiser, no problema que você estiver passando. Você passa o problema lá de sua casa, você quer descontar no ambiente de trabalho, você quer descontar na igreja. Pastor é a figura preferida de se descontar, né? Acontece qualquer coisa, é praga do pastor, porque o pastor é isso, o pastor falou isso, o pastor é não sei o quê, o sermão do pastor foi só para me prejudicar, e aí vai, né? 1 milhão de coisas. Se você tem alguém que é bom para você colocar a culpa, coloca no pastor. Já está acostumado com isso. Só lembre uma coisa, 99,9% disso é descontrole emocional, causado pela cegueira espiritual, por não conseguir enxergar a situação que você está passando, que você está vivendo, para o caminho que você está seguindo. Mesmo jeito de Balaão, estava lá erradíssimo, cheio de vontade de ganhar um dinheirinho lá, ou quer dizer, era muito dinheiro, não era um dinheirinho, era muito ouro, muita prata, que o povo era muito rico, os reis iam honrar ele com muitos bens. E ele não conseguia enxergar a vontade de Deus. Em segundo lugar, a cegueira espiritual causa ingratidão. Agora sim, naquele lance lá da jumenta falando com Balaão. Consegue perceber que a jumenta reclama com Balaão do jeito grosseiro, bruto, idiota que ele a tratava, espancando ela por 3 vezes porque ela não estava obedecendo ao comando dele? Ingrato. Quantas vezes, né, ela mesma vai falar para ele, quantas vezes eu já fiz isso? Não andei com você aí já há muitos anos? Já me viu fazer uma coisa dessa? Mas Balaão estava cego e continuou endurecido, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, em tudo que ele estava fazendo, e ele não conseguia enxergar.
e à nossa volta também. Quantas pessoas têm nos ajudado, quantas pessoas têm nos orientado, quando a palavra de Deus para nós, dirigida a nós, nós endurecemos o coração. Numa única vez que eu acho, que eu imagino, que eu sonho, que não é do jeito que eu quero, já não presta para nada. Mais uma vez eu lembro a figura do pastor. E agora eu vou falar especificamente do pastor João. Se tem uma pessoa aqui, não é puxando saco, não preciso disso, é uma constatação, é a realidade. Se tem uma pessoa aqui que já ajudou praticamente todo mundo aqui na igreja, ou todo mundo, e várias vezes, foi o pastor João. E muitas vezes nós somos ingratos com ele. Basta falar uma vez uma coisa que eu não gostei, pronto, acabou. As vezes que ele foi bom, desculpa a comparação aí, pastor, com a jumenta e com Balaão, mas é assim, né? Serviu várias vezes, né? A jumenta vai relembrar Balaão lá. Quantas vezes que eu te servi? Assim, né? E aí vai. E aí não só o pastor João, mas outras tantas pessoas, eu me incluo um pouquinho, né? Bem menos, mas alguns líderes, tanto que já ajudou, de todas as formas. E a pessoa está lá na ingratidão. E não só na igreja, de outras tantas vezes que nós somos ingratos com as pessoas. E principalmente, agora para valer mesmo, com Jesus Cristo. Sou ingrato, todos nós, agora inclui todo mundo. O que Jesus Cristo fez, nenhum outro faz, não tem condições de fazer e não irá fazer, que é pagar pelos nossos pecados, lá na cruz, derramar o seu sangue santo na cruz para pagar o nosso pecado. Nós somos ingratos, fazemos como se fosse uma coisa qualquer, como se fosse ganhar um pirulito. Tem gente que trata a dádiva, o presente da salvação, como se ganhasse uma balinha aí na saída aqui da igreja, na porta da igreja, desse jeito. A ingratidão é muito grande, nós é causado pela cegueira espiritual, que eu não consigo dimensionar o tamanho que é a salvação ou o benefício que as pessoas fazem por nós. Não? Então é assim, tem pessoas, né, que só sabem reclamar de tudo e nunca agradece a ninguém. Reclamar era nota 10, para agradecer é 0. E eu gosto de fazer as perguntinhas para você responder para você mesmo. Quando foi a última vez que você agradeceu a alguém? Por uma coisa boa que ela fez para você? Qual foi a última vez? Faz tempo? Faz não? Tem pouco tempo que você agradeceu? Hoje, muito bom. E hoje, alguém já agradeceu a Deus por ter te salvado? O Gabriel disse que sim. Muito bem, Gabriel. Às vezes nós esquecemos de fazer, somos ingratos, né? Nós não temos reconhecido a importância da gratidão. Então, a pessoa que está cega espiritualmente, ela não consegue enxergar as bênçãos de Deus que vêm sobre ela todos os dias. Eu pulo logo, já vou lá para frente, lá para a salvação, que é a maior bênção que nós podemos ter. Então, agradeça a Deus por Jesus Cristo ter morrido no seu lugar, ter subido até a cruz para te salvar. Em terceiro lugar, a cegueira espiritual nos leva à morte. Percebeu lá no texto, e se você tiver tempo e disposição e interesse, lê o capítulo 22 todo, que fica melhor, até para o 23, para entender um pouco melhor essa história de Balaão. Mas percebeu lá como Balaão escapou 3 vezes seguidas da morte por causa da jumenta, que estava vendo o perigo. Balaão, né, o próprio anjo depois vai falar, se não fosse a jumenta desviar, eu já teria te matado. E o nosso pecado, a nossa cegueira está nos levando diretamente para a morte. Muitas vezes nós estamos lá achando que é bonito. Estamos lá seguindo o nosso caminho, do nosso jeito, dia após dia, e continuamos dia após dia do nosso jeito. Sem contar, né, que desde lá o princípio, que Deus já disse que o salário do pecado é a morte. Ou seja, quando nós insistimos no nosso pecado, insistindo na nossa cegueira, e lembrando lá no velho ditado, o pior cego é o que não quer ver,
Às vezes está à nossa frente, nosso pecado está à nossa frente o tempo todo, nós não queremos abrir os nossos olhos, até vemos, percebemos, mas tá bom, né? Não vou falar da Aline agora, só ela que não gosta, né? Mas o pecado precisa realmente incomodar, porque senão nós nos acostumamos com ele, a cegueira se torna pior. Então, Balaão, ele não enxergou o anjo do Senhor com uma espada desembainhada, pronto para matá-lo. Às vezes começa com pequena coisa. Às vezes nós confundimos, como eu já disse, confundi muitas vezes, que Balaão era obediente a Deus, uma beleza. Quando que eu era cego, né? Não, Balaão só estava obedecendo à voz de Deus. Não, ele estava cego de ganância. E essa ganância dele poderia ter levado à morte, se não era o anjo mostrando para a jumenta que Deus queria matá-lo. Então a Bíblia conta muitos casos de pessoas que eram cegos espiritualmente. Um bem clássico, né? Ló, o sobrinho de Abraão. Quando Abraão fala para ele, vamos separar, porque a terra já não nos comporta, escolhe para onde ir. Escolhe as campinas lá para o lado de Sodoma e Gomorra, porque as terras eram férteis, tinha muito gado, mas só que ele não percebeu. Ou ele até sabia, e ele conhecia as pessoas que moravam naquelas terras. Eram pessoas altamente pecaminosas, que tanto que Deus depois vai lá e destrói aquelas cidades. E assim, às vezes nós fazemos alianças com pessoas à nossa volta, que nós conhecemos, vemos, sabemos o que elas fazem, e mesmo assim nós insistimos em ter uma aliança com elas. E fruto dessa aliança pode nos levar à morte. E a Bíblia mesmo já nos diz, fugir de toda a aparência do mal. Só da aparência do mal nós já devemos fugir, ainda mais fazer aliança com pessoas que vão nos levar para a morte. Mas, como diria pastor João, pior do que andar em má companhia, ser a má companhia de alguém, Às vezes a nossa cegueira espiritual é tão grande que nós nos tornamos a má companhia de alguém. Cuidado, não seja tão cego assim. Então nós sabemos que o pecado ele cega, ele leva à morte não apenas física, mas a pior morte, que é a morte espiritual. E aí a condenação eterna. Então cuidado, até que nível está a sua cegueira espiritual? Até onde a sua avaliação sobre você mesmo vai te levar? Não existe nada pior do que uma avaliação desonesta comigo mesmo. Você quer te avaliar? Beleza, nós devemos nos avaliarmos constantemente, mas com sinceridade, com honestidade. Porque cá entre nós, o nosso juízo, quando se relaciona a nós mesmos, tem uma tendência a nos favorecer. Seria aquela expressão jurídica lá, defesa em causa própria. Você não vai, a maioria das vezes, condenar você mesmo, não é verdade? Sempre você tem razão, sempre eu tenho razão. Raramente eu estou errado. Não é assim que acontece? Para ser bem sincero, a Aline está errada sempre, eu estou certo sempre. É assim que eu julgo, a relação das pessoas é assim, eu sempre estou certo. Marido e mulher, então é uma beleza, Se acontece briga, é só culpa do outro, nunca é culpa minha. O outro que está errado. Eu, de jeito nenhum. E assim segue. As pessoas são desse jeito, porque elas são pecadoras e a avaliação dela é desonesta. Ela não é sincera na sua avaliação. Tudo isso é fruto da cegueira espiritual. Então o profeta Balaão estava cego pela cobiça, pela ganância do que ele poderia adquirir em amaldiçoar o povo de Israel. Mas também ele estava enganado por ele mesmo. Ele estava tentando enganar ele mesmo. Ele sabia que ele não poderia amaldiçoar Israel, porque Deus havia falado que ele não iria amaldiçoar. Então as pessoas hoje só têm tempo para correr atrás da sua própria vontade, do seu dinheiro, dos seus prazeres, daquilo que satisfaz. Correr atrás de Deus ninguém quer.
Ou seja, a cegueira espiritual, tamanha que leva a isso. Tem tempo para tudo, menos para Deus. Botar aquele exemplozinho fraco, antigo, que eu sempre falo. Ler a Bíblia, poucos têm tempo. Mas para fazer um monte de coisa, todo mundo tem tempo. E aí vai, né? Cada um com seu programa favorito, com sua novela, com seu futebol, com seu filme, com sua série, sei lá, com seu joguinho. E aí segue a opção de cada um. Mas, lembrando sempre, todo mundo tem tempo para Deus. Só não é prioridade. Muito bem, então, para finalizarmos, Balaão seguiu em frente, tranquilo, seu caminho, mas não conseguiu atender ao pedido de Balaque para amaldiçoar Israel. Por quê? Muito fácil, né? Porque Deus já havia avisado. Você pode até ir, mas você não vai conseguir cumprir o seu intento. Você não vai conseguir amaldiçoar quem eu já abençoei. Quem está abençoado por mim não vai estar debaixo de nenhum encanto, nenhuma maldição, nenhuma feitiçaria, nenhuma macumba, nem nada. Está debaixo das minhas mãos, guardado, protegido por mim, não tem nenhum encantamento contra o povo escolhido de Deus. Não há nada que se pode fazer. E aí, às vezes, nós vivemos uma cegueira espiritual, nós temos medo. A pessoa vai me amaldiçoar, não vou fazer isso, não vou passar, não vou ver um gato preto, não vou passar debaixo de uma escada. Já vi crente falando, já vi o melhor daquela chinela virada lá? Quando eu era pequeno, eu acreditava que fazia mal. O mal que era, eu não sei, né? Vamos falar que a mãe podia morrer, ou não sei o quê. Canta besteira, gente. E as pessoas acreditam nas coisas dessas. E eu não estou dizendo nem pessoas que não são, que se dizem crentes, pessoas que se dizem crentes e acreditam. Eu, de vez em quando, dá um flash na cabeça de lá, falo, mãe, que burrice é essa minha? Né? Para com isso. Isso é a cegueira espiritual. Ou se eu sou abençoado por Deus, nada, ninguém pode me amaldiçoar. Nem se quiser, não pode. É a palavra de Deus que me garante. Não há encantamento quando o povo é abençoado por Deus. O diabo não pode me tocar sem a permissão de Deus. Já preguei recentemente que todo medo é falta de confiança em Deus. Toda superstição, toda cegueira espiritual é falta de conhecer Deus, de acreditar que Deus já me abençoou, de saber que eu sou abençoado e ninguém pode fazer nada contra isso. A não ser que você não acredite que você é abençoado por Deus. Aí é outra história. Aí você pode acreditar assim nessas burrices que tem por aí, tanta idiotice que tem. Agora, se você acredita que Jesus Cristo não veio em vão este mundo, não morreu em vão na cruz do Calvário, aí pode falar o que quiser de você, a pessoa te xingar, te amaldiçoar, ou falar palavras lá, pode ser o que for, não vai pegar em você, porque você é abençoado. Eu sou abençoado por Deus. E peço perdão para Deus cada vez que eu faço uma burrice de querer vir à mente, mesmo sem pensar, mesmo sem dar asas e sem querer pensar sobre aquilo. Então, sinta-se abençoado por Deus. Abra seus olhos, tire toda a cegueira espiritual da sua vida. Avalie você mesmo com honestidade, com sinceridade. E quando necessário, quando não der conta, chame por ajuda. Mas preste atenção na orientação que vem até você. É Deus te falando, é Deus abrindo seus olhos para que você possa enxergar as bênçãos de Deus sobre você. Amém? Deus, Pai, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, ó Pai, abra nossos olhos, ó Pai, nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver a tua glória, Pai. Saber, ó Deus, que as tuas bênçãos estão sobre nós, ó Pai. E a tua bênção que enriquece e ela não vem seguida de dor alguma. Tira de nós, ó Pai, toda a desonestidade conosco mesmo, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, que a cegueira espiritual seja banida de nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.